Olá, professores e professoras, gestores e gestoras, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TPC da Diretoria de Ensino da região de Mauá, cujo tema é Plano de Aula. E para o momento de reflexão dessa formação, trouxemos um vídeo que explora a importância de planejar na educação. Vídeo elaborado pela professora Viviane Beinec, disponível no canal Grupo de Pesquisa Inventa Educação Musical. E logo após o vídeo, teremos a apresentação da equipe responsável pela formação de hoje.
Bem, a equipe que estará conversando com vocês hoje é composta pela PCNP Juliana Bezerra, a PCNP Lidiane Cirilo e eu, PCNP Sara Dias. A nossa pauta, ela se inicia com os objetivos. Retomaremos o embasamento teórico sobre o plano de aula. Conversaremos sobre o plano de aula como instrumento pedagógico. Trazemos aqui para vocês a estrutura de um plano de aula. Depois retomaremos os conceitos e estrutura do mapa. E por fim, as referências. Os objetivos desta formação é retomar os principais itens do plano de aula, a fim de fornecer subsídios para a elaboração desse documento. Compreender e aprofundar o entendimento sobre os fundamentos, estruturas e metodologias empregadas nos materiais utilizados pela rede. Reforçar as principais ações realizadas pelo professor para promover um ambiente de aprendizagem efetivo que estimule os estudantes a aprender. Começaremos o nosso embasamento teórico de plano de aula partindo da conhecida LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela traz no artigo 13 a incumbência dos docentes. Primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Então, fica muito evidente dentro dessas incumbências a importância do plano de aula como instrumento de planejamento das atividades pedagógicas. O professor, no seu plano de aula, ele faz uma reflexão sobre os procedimentos didáticos, sobre as necessidades dos estudantes, pensando aí no processo de recuperação de aprendizagem. Continuando com o embasamento teórico sobre plano de aula, retomamos aqui um documento muito importante, na verdade é um percurso formativo oferecido pela EFAP em 2008 sobre gestão da sala de aula. Trazemos aqui uma parte dele, que é os procedimentos da equipe gestora dentro dos aspectos pedagógicos da gestão da sala de aula. Nós não vamos ler todos os procedimentos para não ficar cansativo, porém, nós fizemos aqui, destacamos dentro desses procedimentos o papel da equipe gestora quanto ao planejamento das aulas, né? Então, lemos aqui em azul, monitorar a qualidade do tempo pedagógico, acompanhando por amostragem semanal o trabalho em sala de aula para análise junto ao professor coordenador. Acompanhar e analisar os registros efetuados pelos professores nos diários de classe. Certificar-se da existência do planejamento das aulas. Temos aqui, tratamos de acompanhamento de sala de aula, acompanhamento de trabalho, o planejamento das aulas, bem como o plano de aula ou roteiro de aula, é de fundamental importância para verificar os aspectos e o comprometimento do educador com relação ao planejamento e todo o processo pedagógico. Continuando aqui, destacamos os itens: acompanhar a elaboração e execução dos planos de ensino, certificar-se da existência dos planos de ensino para cada bimestre letivo. Então, planejamento das aulas, a gente vai do macro ao micro, começando pelos planos de ensino macro até o micro, a sala de aula. Temos aí os diferentes olhares quanto ao planejamento a longo prazo
e o planejamento a curto prazo. Falaremos agora sobre o plano de aula como instrumento pedagógico. O plano de aula é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Isto é um instrumento essencial para que o professor sistematize todos os conhecimentos, atividades e estratégias pedagógicas que se pretende realizar numa determinada aula ou num determinado conjunto de aulas. É muito importante aqui destacar que entre o que é previsto e o real existem diferenças. Ele deixa muito claro aqui que o plano de aula ele é um instrumento flexível que pode ser revisado. E ele também é um instrumento de reflexão para o professor. Ao longo dos anos, é interessante que o plano de aula ele serve como um registro histórico. Ao longo dos anos, o professor ele vai se desenvolvendo, ele vai retomando esses planos de aula e ele percebe que ele nunca ministra a mesma aula. É muito interessante ter esses registros como uma linha do tempo histórica de desenvolvimento do professor e também desenvolvimento dos estudantes, porque as necessidades dos estudantes elas demandam também estratégias que devem ser revistas. Intencionalidade pedagógica do plano de aula. Então vamos às intencionalidades do professor quanto ao plano de aula. Ao entrar na sala de aula ou em outro ambiente de aprendizagem, o professor precisa ter sempre em mente o que pretende abordar em relação ao processo de ensino e aprendizagem. É importante destacar também que o professor precisa definir sua linha de trabalho e ter bem claro qual é a sua concepção de educação, já que é no plano de aula ou na sua execução que fica evidente as suas concepções pedagógicas. É importante que o professor saiba exatamente o que quer do seu estudante, diante de um determinado objeto de conhecimento e de acordo com as habilidades propostas. Ou seja, fica muito evidente aqui a necessidade do estudo do currículo, né? O estudo das habilidades essenciais, das habilidades relacionadas com o objeto de conhecimento para o planejamento das aulas. Aqui no ponto de atenção, reforçamos que o plano de aula ele é flexível. Através do exemplo aqui, o professor de geografia ele planejou uma aula sobre pontos cardeais. E ele sentiu a necessidade para a aula posterior que já estava planejada incluir um experimento. Pois bem, ele pode incluir esse experimento na sua próxima aula, atendendo aí às necessidades dos estudantes que ele observou, diagnosticou naquele momento. Então, é muito importante eles terem em mente que o plano de aula ele pode ser alterado de acordo aí com as necessidades da turma. Quais que são os itens de um plano de aula? Temos aqui um modelo, né, de plano de aula. Ressaltamos aqui que a escola ela tem a liberdade para fazer alterações na estrutura do plano de aula, atendendo aí às suas especificidades. Trazemos esse modelo aqui como exemplo, né? Um modelo que já é conhecido de vocês. A identificação da instituição, diretoria de ensino, a escola, a identificação do professor, o componente curricular, o tema da aula, o público-alvo dessa aula. Esse plano ele terá para quantas aulas, qual o período dessas aulas, qual é o objetivo dessas aulas, qual o eixo estruturante e competências. O eixo estruturante aqui está relacionado mais com os aprofundamentos curriculares, objeto de conhecimento, habilidades, espaço físico, ambiente de aprendizagem,
Qual a metodologia utilizada? É muito interessante descrever a metodologia utilizada. Quais as estratégias que vão ser utilizadas para viabilizar e operacionalizar essa aula? Quais os recursos que serão utilizados? Como vai ser o desenvolvimento dessa aula? Como serão os critérios de avaliação e autoavaliação do estudante? E, por fim, o referencial teórico utilizado para embasar essa aula. Retomaremos aqui, dentro do programa de ensino integral, o papel do plano de aula dentro dos instrumentos de gestão. Então, temos aí, dentro dos instrumentos de gestão, aqueles instrumentos pensando no macro da escola, que seria o plano de ação, que temos aí, ele é construído coletivamente e são elencadas as prioridades e metas das escolas relacionadas às premissas do programa de ensino integral. O plano de ação é o documento da escola, porém, partindo do plano de ação, temos a construção do programa de ação, que ele já é um registro individual, construído a partir do plano de ação da escola. Ele vai demonstrar ali, dentro das atribuições de cada educador no programa, como é que ele vai atuar dentro das premissas do programa. No caso dos professores, além do programa de ação, os professores eles têm que construir os guias de aprendizagem, que é um documento construído a partir do currículo paulista e do currículo oficial, no caso da terceira série do ensino médio, que ele está articulado tanto com o programa de ação desse profissional e com o plano de ação da escola também. Pensando que o plano de ação ele tem metas relacionadas às premissas e a questão do desempenho em língua portuguesa ou matemática, ao fluxo, que é o recorte aí da gestão integrada, os guias de aprendizagem de todos os componentes curriculares devem estar articulados com essas prioridades. Por fim, roteiro e o plano de aula. Tem escolas que estão optando por roteiro quinzenal e tem escolas que estão optando pelo plano de aula. Resgatamos aqui, dentro do modelo pedagógico e de gestão, as atribuições e tarefas dos professores dentro do programa, que seria responsabilizar-se pelas atividades de seu componente curricular, tanto na base nacional comum quanto na parte diversificada. Promover atividades interdisciplinares e multidisciplinares. Apoiar as ações do seu PCA e do PCG. Elaborar e divulgar os guias de aprendizagem. Elaborar os planos de aula do seu componente curricular. Então, vemos aqui uma linha, do macro ao micro, mostrando aí a articulação desses instrumentos de gestão dentro do programa de ensino integral e também nas escolas regulares temos aí os documentos que devem estar articulados aí de acordo com as prioridades e metas da escola. Agora eu passo a palavra para a Lidiane para ela dar prosseguimento à nossa temática. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada, Sara. Seguimos aqui agora, então, explorando todos os principais itens que compõem um plano de aula, conforme já dito, com o objetivo, então, de retomar uma estrutura que já é conhecida pelos professores. O primeiro item, então, do modelo apresentado e elaborado pela EFAP é o logo, a identidade visual da escola que, caso não tenha um logo próprio, pode utilizar o brasão do estado de São Paulo, o que facilita a identificação não só desse instrumento, como de todos os outros produzidos pela escola, assim como vocês facilmente identificam pelo logo do núcleo pedagógico da nossa diretoria a origem daquele informe ou daquela formação, por exemplo. Seguindo para os itens diretoria de ensino e nome da escola, partes que reforçam a identificação da rede, da região e da unidade escolar. Somos a segunda maior diretoria do estado de São Paulo.
e temos muito material bom sendo produzido e compartilhado na nossa região. Identificar então esses itens é tornar fácil o acesso e a origem dessa produção, sem contar com a organização da escola e do professor, uma vez que muitos acumulam cargo com outra rede ou em outras unidades escolares, e identificar reforça o pertencimento. O plano de aula é um material autoral, ou seja, ele é elaborado pelo professor e, quando bem elaborado, ele pode e deve ser compartilhado entre os pares, pois boas práticas devem ser disseminadas. E por isso é tão importante ter a identificação de quem fez e o que leciona para, mais uma vez, facilitar a identificação, e não só a identificação, mas também a compreensão do plano por qualquer membro da comunidade escolar. Já o tema, ele é um recorte para aquela aula ou para aquela semana de um assunto mais amplo, que é o objeto de conhecimento, dentro do componente curricular. E usando então como exemplo o objeto de conhecimento, compreensão de textos orais, multimodais de cunho informativo, ele poderia então ter como tema o podcast e o crescimento do consumo e a produção dessa mídia. Lembrando que os materiais adotados pela rede, Currículo em Ação, Aprender Sempre e o Mapa, eles trazem objetos de conhecimento relacionados ao currículo paulista e, portanto, temas já pré-estabelecidos que tendem a facilitar o preenchimento dessa parte do documento do plano de aula pelo professor. É raro um professor dos anos iniciais e médio ter apenas uma turma atribuída. Portanto, a identificação da série e da turma é tão importante quanto os outros itens de identificação vistos até aqui. Já o período de realização e a quantidade de aulas correspondem ao planejamento das aulas e quanto tempo o professor identificou ser necessário para que os estudantes atinjam os objetivos propostos. Há materiais adotados pela rede que sinalizam a quantidade de aulas previstas para aquela determinada unidade. Outro ponto, então, que pode auxiliar bastante professores que estão em seu primeiro ano na rede estadual. Já os objetivos, eles buscam deixar claro o que o professor deseja que os estudantes tenham alcançado até o término previsto dessas aulas. O que o professor espera que os estudantes compreendam, que eles produzam ou que eles desenvolvam a partir do que foi trabalhado em aula. Mais itens do plano de aula que podem ser facilmente encontrados na íntegra, tanto no currículo dos anos finais e médio, quanto nos materiais adotados pela rede, são os objetos de conhecimento, as habilidades específicas para cada componente e os eixos estruturantes, como oralidade, escrita e dimensão cultural nos anos finais, e como a investigação científica e o empreendedorismo no ensino médio. É de conhecimento coletivo que a sala de aula não é o único espaço de aprendizagem na escola, muito menos fora dela. Portanto, esse item do plano visa contemplar outros ambientes de aprendizagem dentro e fora da escola, além de ressignificar o espaço físico até mesmo dentro da própria sala de aula. Configurar as mesas e carteiras de modo diferente já promove interações distintas das quais os nossos estudantes estão acostumados. O desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional é impactado diretamente pelo ambiente de aprendizagem disponível. Além das mudanças dos ambientes de aprendizagem, outro movimento intenso na educação diz respeito às metodologias utilizadas em sala de aula e em como elas podem e devem ser adaptadas para as demandas atuais de aprendizagem. Metodologias ativas como gamificação, design thinking, cultura maker, aprendizado por problemas ou projetos, estudos de caso, sala de aula invertida, rotação por estações, seminários, pesquisas de campo e storytelling
devem estar cada vez mais presentes no planejamento das aulas. Assim, nós estaremos desenvolvendo o protagonismo do estudante, estruturando as aulas de modo que a aprendizagem seja centrada no aluno e não o contrário. A estratégia, ainda na parte de planejamento do plano de aula, é destinada ao professor fazer a gestão do tempo, pensando em quanto tempo deve determinar para cada etapa, de quais recursos ele vai precisar e, portanto, providenciar com antecedência, quais grupos e de quantas pessoas funcionaria para aquela determinada turma e o que os alunos precisariam já ter visto para que essa aula saia conforme planejado, entre outros. Todo o material de apoio necessário para que a aula planejada aconteça deve aparecer nessa seção Recursos Didáticos, desde os cadernos dos alunos, as apostilas, até os recursos físicos e digitais, do mais comum, lousa, carteira, ao mais complexo, um laboratório com internet e impressora. É no desenvolvimento que o professor vai detalhar, passo a passo, a realização dessa aula planejada. Por exemplo, quanto tempo para o comando inicial? Quanto tempo para a organização da sala? Quanto tempo ele vai utilizar, então, ou vai disponibilizar para a apresentação de cada grupo, se for o caso? Quanto tempo para a explicação e sistematização do conteúdo abordado? Se, por exemplo, houver deslocamento, quanto tempo será destinado para isso? Se forem aulas quebradas, como a gente costuma chamar, qual o ponto de partida na aula de retomada? É como se fosse um roteiro, juntando todos os itens de planejamento pensados até aqui. E como já é de conhecimento coletivo também, toda aula requer uma avaliação, uma vez que a avaliação é processual e formativa e precisa ser aplicada de um modo a acompanhar o desenvolvimento do estudante, e não como um único instrumento aplicado apenas no final de um período, o que não quer dizer que toda aula deva terminar com uma prova objetiva, mas ela não precisa ser o único recurso avaliativo. Além das provas objetivas e dissertativas, é possível recorrer à autoavaliação, aos debates e rodas de conversas, aos seminários e às exposições, às observações de desempenho e muitos outros recursos que a experiência e o conhecimento do professor podem agregar para esse momento, de acordo com a realidade de cada unidade escolar. Encerramos essa parte da estrutura do plano de aula trazendo perguntas orientadoras para promover uma reflexão individual ou coletiva sobre os planos de aula elaborados, como, por exemplo, as metodologias ativas no seu plano, como elas estão contempladas? Em relação aos eixos estruturantes, são contemplados no seu plano de aula? Lembrando que os eixos estruturantes estão presentes nos currículos e nos materiais adotados pela rede. Quais outras formas os eixos poderiam, então, estar articulados? Em relação às habilidades que foram contempladas no plano, como elas visam atingir as competências propostas? Em relação às estratégias, elas estão articuladas aos demais itens do seu plano de aula? Quais outras estratégias poderiam ser utilizadas pensando na realidade de cada turma? Em relação, por exemplo, à avaliação, essa avaliação está articulada com os demais itens do seu plano de aula? Quais outras formas você poderia utilizar para poder, então, avaliar os seus alunos? Em relação também ao plano de aula, ele está alinhado com o projeto de vida dos seus estudantes? Essas perguntas orientadoras funcionam, então, como um momento de reflexão. É o momento do professor refletir sobre a própria prática e sobre o que deu certo em planos anteriores e o que pode ser melhorado para os planos futuros. Agradeço a companhia de todos até aqui e passo a palavra para a PCNP Juliana. Obrigada, Lidiane.
Agora, professores e professoras, veremos como material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, o MAPA, podem subsidiar a elaboração dos planos de aula para o novo ensino médio. Para isso, retomaremos a estrutura e os fundamentos do mapa. O que é esse material, então? Ele é um material composto por sugestões e práticas, bem como orientações didáticas aos professores. Ele serve para orientar a prática pedagógica, então é um material direcionado ao professor, à professora. Ele se refere a uma UC, uma unidade curricular apenas, e ele traz aí nas suas ementas o desenvolvimento de competências gerais e também aprofunda as habilidades da formação geral básica e traz habilidades dos eixos estruturantes. As atividades estão propostas no mapa da seguinte maneira: temos o mapa, cada mapa tem uma unidade curricular com vários componentes dentro, e dentro desses componentes nós temos as atividades. Cada componente tem duração de 30 horas e busca trazer aprendizagens que são contextualizadas e também o aprofundamento de habilidades da FGB, o desenvolvimento das habilidades dos 4 eixos estruturantes que veremos melhor à frente. Temos também atividades aí que buscam contribuir com os interesses e as necessidades de formação dos estudantes do século XXI, focados no projeto de vida e na formação integral, articulando aí os temas que são contemporâneos e transversais. Busca também ser articulada com a educação superior, né, e com o mundo do trabalho. Temos um mapa para cada uma das unidades curriculares. Dentro do mapa, nós temos os componentes que podem variar em número de 4 a 5. E dentro do componente, nós temos as atividades que são propostas. E dentro de cada uma das atividades, nós temos introdução, desenvolvimento, sistematização, avaliação, o saiba mais e o de olho na integração. Como exemplo, trazemos o mapa Cultura em Movimento e diferentes formas de narrar a experiência humana. E aqui nós já temos o título da unidade curricular. A seguir, apresentam-se as áreas ou área do aprofundamento curricular. Neste caso, ciências humanas e sociais aplicadas e linguagens e suas tecnologias. E aqui a identificação do material. O sumário de cada um desses mapas traz aí como o material está estruturado. Então, temos a apresentação do mapa, a apresentação da unidade curricular, o percurso integrador, o quadro integrador e os componentes curriculares que fazem parte dessa unidade curricular. Vamos ver mais? A apresentação do mapa visa expor para os professores quais objetivos e estrutura de cada um dos mapas. A apresentação da UC vai expor o que vai ser trabalhado na unidade curricular. A seguir, temos o percurso integrador, que vai justamente apresentar como os componentes se integram nas unidades curriculares, e aqui temos os vários layouts em que esse percurso pode ser apresentado nos mapas. O quadro integrador, que vai trazer as habilidades que serão desenvolvidas para cada componente e como elas são encontradas de forma horizontal e vertical. Lembrando sempre que o desenvolvimento dessas habilidades é fundamental para o processo de aprendizagem dos estudantes na unidade curricular. Então, trazemos como exemplo o mapa Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, e o primeiro componente dele é tradições culturais. Aqui nós encontramos então o número e o nome do componente, a duração, o número de aulas semanais,
os professores que podem ministrar esse componente, seguido de informações gerais que vão explicitar o que será estudado durante esse componente curricular, os objetos de conhecimento que serão trabalhados, e indica também as competências e habilidades da formação geral básica que vão ser desenvolvidas e as habilidades que serão aprofundadas. A seguir serão apresentadas as indicações das competências e habilidades do itinerário no componente e os eixos estruturantes, né, que são indicados aí, são 4 eixos, né, e eles podem aparecer um de cada vez ou mais de um por atividade, sempre vão ser apresentados aí, sendo eles investigação científica, processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. O mapa vai apresentar o número da atividade em que se encontra, o momento da aula, que pode ser introdução, desenvolvimento ou sistematização, em que semana a aula é proposta e o número de aulas. Ao lado aparece o eixo estruturante, que nesse caso que é representado aqui é a investigação científica. Encontramos também no mapa o Saiba Mais, que são sugestões para aprofundar ou complementar determinados assuntos, como mostrado aqui, traz-se o QR Code e o link para a sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa. Temos o de olho na integração, que vai propor dicas de articulação entre as áreas, e aí também essa articulação de busca de apoio nos colegas dos outros componentes, estreitando parcerias e dando uma forma para o aprofundamento mais coesa. Temos ainda a avaliação, que vai oferecer as propostas para detectar se os temas foram compreendidos, se as metodologias foram utilizadas de forma a surtir efeito para o objetivo de aprendizagem também. Acessando o site da diretoria de ensino, então, e clicando aqui em Novo Ensino Médio, seremos direcionados a essa página, onde já começa mostrando o site do Novo Ensino Médio, o link, videoteca, mapas, todos aqui disponíveis, PPTs importantes, orientações para a implementação do novo ensino médio, as resoluções disponíveis também. Nós vamos entrar no site do novo ensino médio, então, para conhecer um pouco melhor. No site encontraremos, então, aqui o currículo em ação. Teremos aqui o guia do estudante, eu consigo acesso aos aprofundamentos, as áreas de conhecimento com o Novotec Expresso e com o Novotec Integrado aqui também. Temos os aprofundamentos curriculares nas áreas de conhecimento. Temos aqui as propostas curriculares dos aprofundamentos, o apoio à implementação, os mapas. Então, quando a unidade vai ser implementada, então, primeiro semestre, unidade curricular 1 na segunda série, segundo semestre, unidade curricular 2 na segunda série. Em 2023, o que vai acontecer? Temos as propostas para cada um dos aprofundamentos em vídeos do CMSP, as ementas detalhadas, a implementação aqui. Então, nós temos o download dos mapas, vídeos com as propostas. Nas ATPCs, nós temos já a da unidade curricular 1, com uma playlist. Temos aqui também formação complementar sobre as unidades curriculares, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Descendo aqui, nós temos as formações presenciais que estão acontecendo para os membros da diretoria para serem desdobrados com os coordenadores e diretores e vice-diretores das unidades escolares e depois com vocês, professoras e professores.
Aqui nós temos sobre os itinerários formativos, Novotec Expresso, Novotec Integrado, documentos orientadores, perguntas e respostas sobre a implementação, playlist sobre o novo ensino médio também, gente. Então, voltando aqui no curso que está disponível, então, a formação complementar, acessando aqui, nós somos direcionados para o site da EFAP e clicando aqui, ó, como acessar esse percurso, nós somos direcionados ao login. Somos logados, então, aqui no site e vamos ver todos os aprofundamentos, todas as unidades disponíveis em cada um. Por exemplo, aqui vou pegar no aprofundamento curricular, tá na mídia, tá no mundo. Clicando aqui na unidade curricular, então, eu tenho o componente 1, Laboratório de Produção Jornalística. Clicando nele, eu vou ser direcionada a essa outra página, que eu tenho vídeos de cada uma das atividades. Então, atividade 1, atividade 2, atividade 3. Nós temos a duração variada dessas aulas, sendo por volta de 21 minutos, 20 minutos de aula. Esse percurso, portanto, traz informações muito relevantes e muitos subsídios para as aulas do novo ensino médio. Aqui estão as referências utilizadas durante essa TPC. Agradecemos a participação de todos e até mais. Wow.